Ana Cristina Figueiredo, participante do movimento coletivo Psicanalistas Unidos pela Democracia, conhecido como PUD. Nosso coletivo reúne psicanalistas de diferentes instituições e de percursos variados na psicanálise. O PUD começou suas atividades em 2018, no difícil período eleitoral que atravessamos e que resultou na eleição de um político que não só defende e evoca o período da ditadura no Brasil, como faz um elogio permanente e saudoso à tortura e à perseguição de adversários como seus inimigos. No segundo ano de seu mandato, o mundo é invadido por uma pandemia viral nunca antes vista em sua intensidade e capacidade de contágio. Então, passamos a viver ainda mais na insegurança, no medo e na ameaça de caos. Sem uma política sanitária minimamente organizada, que deveria ser centralizada no governo federal, sem um investimento adequado nos pilares da nossa saúde pública, o SUS, Sistema Único de Saúde, e o nosso bem-sucedido PNI, Plano Nacional de Imunização, e ainda, seguindo a onda internacional da ultradireita, que prima pelo negacionismo, o país segue à deriva e se torna agora uma ameaça sanitária ao mundo. Hoje vivemos esse cenário político e sanitário desolador e ainda com a ameaça, ora velada, ora explícita, de implantação de um regime militar autoritário que nos traz terríveis lembranças dos 21 anos de chumbo que vivemos a partir de 1964. Não podemos tolerar esse bárbaro retrocesso. Então temos que nos perguntar a cada dia, primeiro, o que pode o psicanalista nesse cenário? Segundo, o que a psicanálise tem a ver com isso? Sobre a primeira pergunta, é sabido no senso comum, e mesmo a partir de uma primeira leitura de Freud, que o psicanalista deve guardar uma certa isenção, ou a dita neutralidade, em seu trabalho clínico. Deve se abster de manifestar ideias próprias ou falar de si. Esse modo de pensar levou alguns psicanalistas a uma quase clandestinidade pessoal, que pode mesmo ser entendida como uma omissão no que diz respeito aos nossos problemas políticos e sociais. Hoje, fala-se no analista cidadão, como aquele que se posiciona publicamente, quando convocado, em relação a temas candentes de nossa época. Mas é preciso ir além, pois estamos sendo cada vez mais convocados a tomar posição e a assumir nossa palavra diante dos horrores que testemunhamos cotidianamente, seja na violência urbana, no descaso com a pandemia, ou na ameaça de restaurar regimes autoritários que bem sabemos onde nos levam. Sobre a segunda pergunta, o que a psicanálise tem a ver com isso, também sabemos que a palavra é a ferramenta crucial de nosso trabalho. É pela palavra que operamos na clínica, apostando em sua potência para produzir efeitos terapêuticos, mas não só. É preciso ir além do apaziguamento que possam trazer para abrir novos caminhos para o sujeito tomar a direção de sua vida e até mesmo se reinventar. Esta é a política da psicanálise. Mas devemos pensar que é também pela palavra que podemos colocar a psicanálise na política. E por isso precisamos nos constituir num coletivo, sabendo que a responsabilidade desse engajamento é de cada um e a seu modo. Mas não podemos nos isolar na omissão em nome de nenhuma neutralidade. Do privado ao público, do consultório ao trabalho nas instituições, cada ato é um ato político. E nesse momento aterrador que vivemos, é urgente tomarmos para nós, enquanto movimento, a responsabilidade de um posicionamento público decidido pelos princípios da democracia, pelo desejo de transformação subjetiva e pela vida, sabedores do poder mortífero que advém de sua negação. Encerro minha fala citando Toni Morrison, uma escritora norte-americana que me foi apresentada por Rita Von Hunt. Ela se refere ao artista, e por que não ao psicanalista? Em suas palavras, abre aspas, este tempo de desespero é precisamente quando o artista deve trabalhar. Não há tempo para desespero, não há espaço para autocomiseração, não há necessidade de silêncio, nem espaço para o medo. Devemos falar, escrever e construir linguagens. É assim que as civilizações se recuperam. Eu sei que o mundo está machucado e sangrando, mas é crítico que a gente recuse a sucumbir à sua malevolência. Como a falha,
o caos também contém informações que podem nos levar ao conhecimento e até à sabedoria. Este me parece ser o bom combate ao ódio e à ignorância que hoje nos cercam e tentam abrir caminho para o totalitarismo. Sigamos juntos. O golpe de 64 inaugurou no Brasil um período de 21 anos de uma ditadura atroz. Por mais que se diga, que se chame de ditadura branda, ela não foi absolutamente nada branda. As vozes dos testemunhos que puderam ser lançadas depois de tantos anos de silenciamento, de esquecimento, essas vozes que puderam ser escutadas por tantos de nós, trazem o sofrimento, a marca da dor e a marca da violência. Falar a respeito dessas violências é fundamental hoje. É fundamental que todos nós, que fomos testemunhas de uma época e que somos também testemunhos da escuta do outro, possamos afirmar que a palavra ela é vital. Ela pode reorganizar o sujeito, ela pode potencializar a vida, justamente no momento em que nós estamos vivendo uma necropolítica nesse país. A palavra tem um valor expressivo, fundamental nesse momento. A memória dos tempos sombrios se reaviva hoje sob a língua daqueles que testemunharam e que testemunham a dor do outro. Meu pai era professor titular da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando foi subitamente aposentado pelo AI-5. Ele soube da notícia pelo rádio, na Voz do Brasil. Ele foi aposentado com salário básico de auxiliar de ensino e a nossa vida ficou muito difícil. Éramos 5 filhos e minha mãe não trabalhava. Foi extremamente humilhante para o meu pai não conseguir sustentar a família, além de se sentir profundamente injustiçado e sem voz. A vida de meu pai girava em torno da universidade e, de repente, ele foi excluído e calado. Meu pai era um homem de esquerda, mas não tinha atuação política. Ainda assim, foi acusado de influenciar os alunos por ser um professor muito popular. Isso era suficiente para ser taxado de comunista. No bairro onde morávamos, logo correu a notícia e as pessoas tinham receio de se aproximar da gente. Meu pai foi chamado a depor no Terceiro Exército e, novamente, ficamos muito ameaçados. Percebia-se que meu pai considerava a hipótese de ser preso ou mesmo de sumir. Lembro que ele pediu para minha mãe comprar um pacote de cigarros para levar junto. E lembro de comentar com minhas irmãs que se ele estava preocupado em levar aquela quantidade de cigarros é porque tinha medo de ficar preso. Meu pai não era afiliado a nenhum partido, não militava politicamente, não participava de reuniões, simplesmente dava suas aulas, usava a palavra com liberdade e tinha uma excelente relação com os alunos. Naquela época, isso bastava para ser considerado culpado e ser punido sem qualquer possibilidade de defesa. Meu pai nunca teve acesso ao processo administrativo nem às acusações que lhe faziam, e assim permaneceu durante toda a ditadura. Meu pai tinha 48 anos quando foi aposentado, e esse ato aniquilou sua carreira acadêmica e ele nunca se recuperou desse baque. Eu fiz faculdade de psicologia na UFRJ, nos anos 70, né, em plena ditadura militar. Duas situações chamavam muito a minha atenção na época, né, e me lembro sempre delas, né. Uma é uma situação meio folclórica até, né, parecia engraçado, apesar de não ser, né, que ali no pátio da UFRJ, ali no campus, né, um lugar agradável, arborizado, e nós, estudantes, sempre nos intervalos das aulas, ficávamos por ali, né, naturalmente. E se juntassem 3 pessoas conversando, enfim, 3 pessoas juntas,
automaticamente aparecia alguém para varrer aquele local. Era uma coisa impressionante. 3 pessoas, alguém varria o local. E com o tempo, né, ficamos sabendo que se tratavam de espiões mesmo, né, que estavam ali para ouvir nossas conversas e certamente delatar. A outra situação é a mais dramática, né, que é do desaparecimento de pessoas, né? Eu vi vários colegas sumirem de repente. Da minha turma mesmo isso não aconteceu, mas de turmas anteriores à minha e colegas de outras faculdades ali do campus também, de repente simplesmente sumiam, né? E ninguém falava sobre aquilo, ninguém sabia, era aquele silêncio, enfim. E vi, né, alguns desses colegas não retornarem, vi outros retornarem muito diferentes do que eram, muito calados, enfim, traumatizados, muito traumatizados, né? Isso também me acompanhou aí ao longo de toda a faculdade. A sociedade está ameaçada com a busca do prazer imediato, o hedonismo coletivo, a desagregação familiar, a permissividade moral quase sem limites, a exacerbação da sexualidade e o quase incentivo ao homossexualismo, comentou um analista da Escola de Guerra durante a ditadura militar brasileira, como consta no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Atenção, atenção, é uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no dia 3 de janeiro de 2019. Uma ditadura militar inviabilizou que se fortalecesse naquele contexto o movimento gay, o que afetou o registro e a notificação de uma série de situações de opressão, de perseguição, de violação de direitos humanos, de violência e de assassinatos de gays, lésbicas, trans e travestis. Foi se desarquivar essa história a partir de 1980, onde o Grupo Gay da Bahia teve um papel fundamental de poder visitar esses dados, mortes que tinham sido apagadas da história. A ideologia defendida pelos militares na época associavam a homossexualidade ao campo da subversão. Justamente essa associação que foi utilizada para se justificar vários tipos de repressão em relação não só aos gays, mas também às lésbicas, travestis, trans. Ressaltar também o lugar que a Revista Militar Brasileira teve nesse contexto, onde vários artigos tentavam justamente alertar a população de como que a homossexualidade poderia subverter a moral. O general Moacir de Araújo Lopes, que trabalhava inclusive no conselho editorial dessa revista, ele escreveu um trabalho falando justamente sobre os rumos para a educação da juventude brasileira, onde ele culpava justamente a infiltração comunista feita por pedagogos socialistas radicais como a causa de um desastre cultural, religioso e sexual em que a juventude vivia naquele contexto. Quem se relacionava a homossexualidade ao bolchevismo russo e também aos libertinos de Sodoma, sublinhando justamente que essa subversão sexual poderia causar uma grande desordem no país. Que todo esse discurso era fundamentado pela ideia da incitação à homossexualidade. Lembrar que em 67 se elaborou o Código Brasileiro de Telecomunicações e a Lei da Imprensa, e em 69 a Lei de Segurança Nacional, o que foi uma forma de controlar os conteúdos e se assegurar uma certa moralidade e os bons costumes da sociedade. Os casos emblemáticos disso foi a própria escritora Cassandra Rios, que estava com o tema da lesbianidade. Teve mais de 30 obras censuradas e 16 processos judiciais por conta do livro dela chamado Eu Demoro. No mercado de trabalho, o relatório vai trazer uma série de exemplos de como que funcionários, inclusive servidores públicos, foram desligados de suas funções por conta de serem supostamente homossexuais. Em relação à criminalização e à perseguição policial da população LGBT, o relatório destaca duas perseguições policiais que aconteciam em São Paulo, em 76 e 82, quando se construiu todo um aparato de vigilância para fazer uma espécie de limpeza, uma espécie de faxina. Vários bares frequentados por gays, lésbicas, trans foram alvos de perseguição policial. O fundamento legal utilizado era a contravenção
Ação penal da vadiagem. A partir desse breve sobrevoo, né, a esse capítulo do relatório da Comissão Nacional da Verdade, a gente pode perceber como o regime militar brasileiro exerceu uma violência de Estado em relação à população LGBT, né, dando justamente discursos, né, que defendiam a família, a ordem, a moral e os bons costumes. Não pode deixar de reconhecer as semelhanças entre esses discursos e atos pós-golpe de 64 aqui no Brasil e todo o discurso fundamentalista, religioso, moralista, familiarista que tem predominado em nosso país. Uma ilustração paradigmática disso foi a exclusão da pauta LGBT da pasta dos direitos humanos logo nos primeiros dias de assunção do novo governo, em janeiro de 2019. Além disso, a cartilha Homens Trans, vamos falar sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, foi retirada da página do Ministério da Saúde. A marca paradigmática disso é justamente o combate à ideologia de gênero, que havia sido anunciado pela reação negativa à vinda de Butler ao Brasil em novembro de 2017. Enquanto isso, o Brasil continua sendo o país que mais se mata as pessoas trans, né? E esses números não param de crescer. E há um silenciamento sobre essas mortes. Certa relação com toda essa política de extermínio que aconteceu durante a ditadura militar, assentada também num pacto de silêncio, de desaparecimento de corpos, de não notificação das mortes. Então, é essas histórias que a gente está precisando desarquivar. A psicanálise me parece um instrumento fundamental para a gente interrogar a forma com que a violência é naturalizada no Brasil. A gente vive num país que se construiu e que foi construído sob o signo da violência. A violência que primeiro se apossou dos corpos indígenas, que se apossou da terra indígena, né? A violência que escravizou e que segue matando de uma maneira assustadora a população negra. E, nesse sentido, de uma violência continuada e ininterrupta, a ditadura militar me parece um capítulo importante nessa história sequenciada de violência e de silenciamento na produção dessa violência. Silenciamento, inclusive, institucional. Não é? Nesse sentido que eu acho que a psicanálise ela tem muito a contribuir, interrogando a permanência desse silêncio continuado e atuando no campo político da memória, né, da ressignificação da memória. Como resposta ao convite da campanha Reinterpreta Já a STF, não posso deixar de trazer a importância do reconhecimento presente dessa Suprema Corte da perversidade do que foi a Lava Jato e tirar consequências do projeto de morte que se segue, tal como comprovado por juristas internacionais e sanitaristas durante a pandemia. Essa mesma constatação da violência que se instaura a partir de então, ela é feita também pelo projeto Circuito de Favelas por Direito, da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, do qual eu fiz parte e podemos trazer junto colegas dos Psicanalistas Unidos pela Democracia, constatando ali uma população em estado de terror e um trauma avançado, desde as crianças até os idosos. Essa situação me faz lembrar a Comissão da Verdade da Universidade Federal do Espírito Santo, da qual eu fiz parte, e do relato dos efeitos nas gerações subsequentes das torturas vividas por aqueles que foram afetados pela violência da ditadura civil-militar no Brasil. Os psicanalistas somos então instados a participar dessa campanha e dizer: reinterpreta já a STF. Precisamos de uma elaboração real e simbólica da violência de Estado perpetrada no passado e repetida na atualidade. Eu quero falar um pouco sobre a relação da psicanálise, o que ela tem talvez a dizer sobre o cenário político atual e o que ele guarda de retorno, repetição de situações que nós vivemos na ditadura civil militar que ocorreu entre 64 e 85,
Para isso, me associo ao coletivo RJ, Memória, Verdade, Justiça e Reparação, na proposta que está sendo feita de uma reinterpretação da Lei da Anistia de 79, por exemplo, que evidencia que no processo de redemocratização brasileira nós fizemos importantes concessões e formações de compromisso com o autoritarismo. Zé Paulo Neto já falava em 85 da ilusão da cidadania concedida e não conquistada. Isso é muito importante até para pensar o quanto as políticas públicas que se seguiram à Constituição de 88 também guardam uma certa dimensão de concessão ao autoritarismo, certas ilhas de autoritarismo. Então, eu estou aqui para propor que os psicanalistas se unam ao coletivo que eu citei e que a gente trabalhe na direção dessa reinterpretação fundamental para a história brasileira.